Olá, para quem vai assistir a nossa última aula depois. Espero que vocês tenham aproveitado o programa. Foram 8 encontros, hoje é o nosso 8º encontro sobre o manejo de estresse e como a gente pode ter uma vida mais calma, mais presente, mais consciente, mais feliz. Nosso último tema é criatividade. Você está bem criativa para vir dar aula para vocês. Mas não é só sobre esse tipo de criatividade, essa criatividade artística, é sobre a criatividade como um estado do ser humano positivo, um estado do ser humano saudável. Então, antes da gente começar a falar sobre criatividade e essa magia da criatividade, eu vou revisar um pouquinho com vocês o que foi esse programa, para ver, sentir de vocês relembrar um pouquinho de o que cada coisa atravessou e qual era a proposta e como é que vocês encararam isso e como é que a gente pode repensar os temas. Nosso primeiro tema, nosso primeiro dia, foi sobre tomar consciência que o ser humano ele não sabe sair do estado de estresse naturalmente, voltar a um estado de equilíbrio e homeostase e despreocupação. Porque a mente humana cria estresse até onde ele não existe, nós somos criativos para isso. Né? Para as coisas boas a gente não é criativo, mas para criar angústia, medo, estado de alerta, isso é muito comum na mente humana, isso é quase que rotineiro, principalmente para a mente que se afasta da natureza e que vive em ambientes urbanos, ela acaba sendo uma mente muito paranoica nesse sentido. E a gente comentou sobre a zebra e o leão. Vocês lembram da historinha da zebra e o leão? Que é a ideia de que, a ideia não, né? É um livro também que fala sobre esse tema, que conta sobre a zebra saber entrar em estresse, entrar em alerta, se preparar para lutar ou para fugir, e saber sair desse lugar rapidamente e voltar a pastar lá e comer e copular e passear e viver a vida de boa. Então, ela entra assim como nós, ela tem a mesma descarga no corpo, o mesmo estado de estresse, ela tem a mesma ansiedade, a mesma preocupação, né, o mesmo medo que a gente vive com o estresse, só que ela consegue desligar essa chave. Leão tá comendo, não corro mais perigo. E ela consegue ter essa memória de estados de estresse e estados que ela não precisa, lugar que ela não precisa estar estressada. E o ser humano não, ele entra continuamente, todos os dias, abriu o olho, entrou em contato com a luz, ele entra em contato com o estresse. E ele tem muita dificuldade de desligar essa chave do estresse. Então, o primeiro dia foi principalmente para a gente tomar consciência que, como seres humanos, a gente tem que é, evocar o estado de calma. A gente tem que evocar o relaxamento, porque ele não vem mais naturalmente. Para quem vive em ambientes tranquilos, conectados à natureza, percebendo os ciclos da natureza, tende, não é verdade absoluta, a ter estados mais calmos e permanentes e de tranquilidade maiores do que quem vive em centro urbano, que tende a ter muitos mais tipos de medos e paranoias. Então, essa foi a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, para a gente lembrar aqui junto, a gente falou do eixo do estresse. Então, como é que o nosso corpo responde ao estresse? A gente falou sistema simpático, sistema parasimpático, de como a gente evoca o relaxamento, de como é necessário evocar, da importância da postura, do corpo, da alimentação, do convívio, do sono, que são multifatores para acionar o estado de relaxamento. Que a gente tem um sistema simpático que ativa o estresse, ativa o estado de alerta, e um sistema parasimpático que desliga e a gente estimula muito pouco o sistema parasimpático através da respiração, de contato com a natureza, de meditação. E a gente evoca o dia inteiro o sistema simpático, que é o sistema do estresse. Então, a gente falou isso na segunda aula. O que mais que a gente falou? Dessa necessidade de regulação e de começar a tomar consciência que a gente precisa se programar para ser calmo, programar o nosso dia para ser calmo, programar a nossa vida para ser calma, programar a nossa rotina para ser calma e buscar isso continuamente. Porque só de não buscar e não tomar consciência, a gente vai adoecer. Porque esse movimento que o ser humano fez para a vida moderna, ele é adoecedor por si só. No terceiro encontro, a gente falou de sono, da importância do sono, da higiene do sono, durante o sono, a higiene do sistema nervoso, as placas mieloides que são limpas, a fabricação dos hormônios, a fabricação dos neurotransmissores, a fabricação, a organização da memória antiga, da memória de aprendizado, da memória operacional do dia a dia. Então, esses pequenos esquecimentos estão relacionados muito à qualidade do sono. Falamos do quanto que é
mal visto o descanso, a soneca, o cochilo, o dormir um pouco mais, o se permitir descansar, o entender que está cansado, em vez de buscar um café, tirar um tempo de descanso, fazer pausas. Então, a gente comentou bastante sobre, não só sobre qualidade do sono, dormir 8 horas, mas sobre toda a permissão de ser uma pessoa descansada. Nossa sociedade não permite a gente ser descansado. No quarto encontro, a gente falou sobre respiração, que ativa o sistema parasimpático, que ativa o tronco cerebral, que ativa o nervo vago. O nervo vago hoje é o bibelô da neurociência, é o cara mais estudado, para a gente manter ele equilibrado, ativado. E ele é um mediador de saúde do sistema imunológico, do sono, da regulação do corpo, do intestino, de todas as cadeias. Então, a importância de ter uma prática de respiração consciente, fazer exercícios respiratórios, fazer pausas de respiração, observar a respiração, onde ela está acontecendo no seu corpo, meditar e respirar, e ancorar a meditação na respiração, fazer um mínimo de atividade física, o mínimo. O que é o mínimo? É o mínimo para você se manter flexível e ativo ao ponto de pegar um objeto no chão, deitar no chão, sair do chão, levantar do chão, ter o mínimo de mobilidade e saúde, né? Ninguém está pedindo para ninguém ser triatleta aqui, mas a gente está pedindo para as pessoas buscarem a manutenção, não é nem uma busca de virar atleta, nem buscar um corpo perfeito, mas buscar a mínima manutenção da saúde através da atividade física. O que mais que a gente falou? E também falamos bastante de práticas, até encontrar práticas ou mudar de práticas físicas para a gente regular esse corpo, né? Depois, no quinto encontro, a gente falou de bom humor, de riso, de risada, de trazer essa leveza do bom humor para a vida, que ser sério o tempo todo e carrancudo o tempo todo não transmite respeito, transmite chatice, que você ser divertido não te desmerece como uma pessoa credenciada para fazer algo ou não. É lógico que tem lugar para fazer piada para tudo, mas você ter essa leveza de rir de si mesmo e de levar a vida com risada libera muitos hormônios e neurotransmissores muito benéficos. Os vínculos, o quanto que é agradável estar perto de pessoas bem-humoradas e como é leve os vínculos, como fica fácil uma casa onde todo mundo tem bom humor, e bom humor se treina e se ensina e se monitora, né? Então, assim, é interessante quando a gente convive com pessoas que são todas bem-humoradas, que são todas alegres, que dão risada, que sabem, riam do outro com afeto, riam do outro por amor. Então, saber das rabugentices, saber do jeito e das manias e rir com afeto sobre isso. Eu te amo assim mesmo, estou esperando você reclamar. E levar essa generosidade para o convívio das pessoas mais íntimas. No sexto encontro, a gente comeu alguma coisinha, vocês lembram? A gente comeu uma frutinha, a gente tomou um chazinho, e a gente falou da importância da atenção durante a alimentação, de perceber a saliva, de perceber a mastigação, de perceber de que lado você está mastigando, como você está deglutindo, a velocidade, o sabor, a textura, experimentar o mundo como se fosse uma criança provando as coisas pela primeira vez. Para quem não tem nenhuma prática de meditação ou não encontra nenhum tempo de meditação, se meditar por uma refeição, além de se alimentar muito melhor, do processo digestivo ser melhor, da sensação de saciedade, da absorção dos alimentos ser muito melhor, é um processo meditativo. Vale como, né? Libera os mesmos sistemas, faz um conforto emocional do mesmo jeito, traz um centramento, uma atenção para o seu corpo, traz a sua mente de volta para você. Então, se você não pode meditar hora nenhuma, comer você vai, então medita comendo. Nosso sétimo encontro, que foi a semana passada, a gente falou de padrões negativos e de distorções que a nossa mente faz da realidade, dramas, exageros, essa mente que produz estresse onde nem tem, então ela caminha, faz caminhos habituais para criar problemas e criar estresse onde não existe. Aumenta, complica, faz drama, faz catástrofe, fica procurando o pior cenário, por medo, ela vai escavando todas as coisas, possibilidades de algo dar errado, uma mente que se critica demais, se culpa demais, né? O estado de estresse, ele faz a gente cada vez aumentar muito a autocrítica e tolerar muito pouco os nossos erros.
O estado de estresse faz com que a gente fique ruminando conversas que já acabaram. Então, tudo isso é uma mente distorcida de pensamento. Isso precisa ser reorganizado e a mente precisa perceber que ela está distorcendo os pensamentos, distorcendo as coisas e levando para um estado de adoecimento mental. Isso precisa ser monitorado. E hoje a gente vai falar de vida criativa. E aí eu vou falar de um livro que eu adoro. Quem assistiu o filme ou leu o livro Comer, Rezar e Amar, conhece a Elizabeth Gilbert, que é esta autora aqui, deste livro aqui. Vamos ver se eu consigo trazer ele para cá. Eu adoro esse livro, recomendo esse livro. Então, que é a autora de Comer, Rezar e Amar, ela tem um outro livro que chama Comprometida, que ela fala sobre casamento e relacionamento, e esse ela fala sobre criatividade e fala exatamente sobre a vida dela, que ela coloca na vida a opção de levar a vida de uma forma criativa. A forma criativa dela é a escrita das coisas cotidianas que acontecem com ela. Ela escreve sobre a vida dela e sobre o olhar dela sobre o mundo de uma forma engraçada, positiva, divertida, aventureira e interessante. Então, ela escreve sobre esse olhar que ela tem da vida nos livros. E quando ela fala de uma vida criativa sem medo, ela fala de como ela viveu até que algum livro dela fizesse sucesso, até que o Comer, Rezar e Amar virasse um best-seller. Antes disso, ela não fez sucesso jovem, e antes disso, ela escrevia, e ela sabia que escrever não ia pagar as contas. E se ela colocasse o peso de pagar as contas na escrita, ela ia desistir de escrever. Então, ela entendia que qualquer coisa pagava conta. Ela podia ser garçonete, colher lã de ovelha, fazer colheita de algodão, trabalhar na roça, na cidade, no restaurante, no banco, em qualquer lugar era emprego suficiente para ela morar e ela, de preferência, buscava empregos em lugares diferentes para viver experiências diferentes, para ter coisas diferentes para escrever. Mas isso é a proposta que ela se fez para a vida. E ela poderia viver até o fim da vida fazendo isso, sem nunca ter feito sucesso com livro nenhum, porque ela escolheu que a vida criativa não precisaria pagar contas. Porque se ela te colocasse esse peso do artista frustrado, ela ia se frustrar com a vida, com a mente, com o que ela acreditava ser divertido, e aí ela ia ser uma pessoa infeliz para o resto da vida. E escrever deixava ela muito feliz. Então ela foi fazendo uma vida sem muita obrigação de sucesso de carreira, para que ela tivesse espaço para escrever a sua escrita criativa, a sua escrita divertida sobre a vida. Então, ela contava que tudo valia. E ela estende isso para várias coisas. O nosso estado na Terra, o ser humano na Terra, é um ser criativo por natureza. Ele quer criar novas formas de fazer as coisas por natureza. A criança, ela brinca da mesma brincadeira cada vez de um jeito diferente. Ela pode brincar de oficina, de carro, de cozinhar, de cuidar de neném, de pintar. Cada vez com o mesmo recurso, ela vai brincar de uma forma diferente. Ela vai explorar, brincar de uma forma diferente. Essa é a natureza do cérebro humano. Né? Então, eu recomendo esse livro para vocês e fica a dica de um livro delicioso para você ler nas férias, ler no feriado, ter ali de cabeceira. O que mais que ela propõe? Que essa é a natureza da nossa mente, a natureza da nossa mente é criativa e a arte cura tudo. A arte cura tudo, 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 tudo que você pensar, a arte cura. E as pessoas têm uma ideia de que ter acesso à arte, consumir a arte, é o suficiente. Ah, eu vou na Bienal, eu vou no cinema, eu vou no teatro, eu leio. Você consome. Mas o quanto você usa seu potencial criativo, o quanto você faz as coisas todos os dias de formas diferentes, o quanto você se arrisca a fazer algo sempre diferente, mesmo que dê errado, o quanto que você arrisca seu cérebro a colocar a louça no escorredor de um jeito diferente, a dirigir por um caminho diferente, a vestir um óculos diferente. Como que você se propõe a fazer coisas diferentes, interessantes todos os dias? A gente tende a ir paralisando o processo criativo na nossa mente e congelando o nosso cérebro. Isso adoece a mente, isso não é bom para a mente. A mente da criança se desenvolve continuamente porque continuamente ela está fazendo coisa nova. Continuamente ela está fazendo coisas diferentes. Continuamente ela está fazendo as mesmas coisas de um jeito diferente. Então, se você deixa a criança tomando banho, cada dia ela inventa um jeito de tomar banho. Tem dia que ela ensaboa o box, tem dia que ela ensaboa o chão, tem dia que ela come shampoo, então ela sempre vai fazer coisa diferente. E essa é a natureza humana.
Então, essa proposta de fazer coisas diferentes e não só consumir a arte. Então, é lindo você falar, eu vou no cinema, vou no teatro, leio um livro por semana, os quadros que tem na minha casa, eu conheço a história dos artistas. Que bom, consumir arte é bom, assim como consumir comida orgânica é muito bom. Faz bem para o seu cérebro, mas o seu cérebro não foi feito só para consumir. Da mesma forma que a gente consome, a gente oferece a nossa arte, oferece o nosso jeito de viver. E não é sobre ser artista, é sobre a arte de viver, e não de viver de arte. E a arte de viver é um estado criativo permanente. E a gente precisa dar atenção para esse estado criativo, dar estímulos para esse estado criativo, né? Eu venho de uma família que isso é muito permitido. Fui criada na casa das minhas avós, das minhas tias-avós, onde elas pintavam, onde elas crochetavam, onde elas inventavam. Então elas se divertiam mudando receita, mudando os móveis, pintando o pano de prato, pintando o sabonete que vai no lavabo, fazendo crochê cada vez com um ponto diferente, descobrindo novos pontos de fazer crochê, era uma competição por um crochê diferente, novo, inventar ponto novo, ponto mais difícil, ponto mais complicado, é, inventar lugares para enfiar crochê, desde a janela até a blusa, a roupa, o botijão de gás, todo lugar tinha crochê. Então, elas viviam, principalmente as mulheres, num estado muito criativo. Os homens têm espaço criativo na minha família, os homens pintam, desenham, tem oficina, tem marcenaria, todos eles cozinham, todos eles vão para a cozinha e inventam coisa. Então, tem um papel muito permissivo. Eu cresci nesse lugar que é muito permitido ser criativo, errar, tentar fazer de novo, sem nenhuma obrigação, ninguém não tinha nenhuma obrigação de virar artista, mas tinha obrigação de viver pensante, viver de uma forma estimulada, de uma forma curiosa com o mundo, de uma forma diferente a cada dia. Isso era muito estimulado, isso é muito o jeito da minha família fazer as coisas, de quando a gente se encontra, de trocar ideias, de trocar receitas, de trocar coisas e trocar possibilidades, né? Então, é muito estimulado. Eu vejo a nova geração das crianças que estão chegando, elas são estimuladas a explorar, a brincar, a desenhar, a pintar. Então, isso é da natureza humana, isso é muito saudável, isso a gente pode, se a gente não recebeu, né, na nossa família, se a gente não teve esse espaço criativo, a gente pode dar essa permissão de ter uma vida criativa. E vale qualquer processo criativo. E a natureza humana é tão criativa que a gente criou tudo que está aí. Foi tudo processo criativo. De um prédio a um trator, a um remédio, tudo vem de um processo criativo. O que é um processo criativo? Eu tento fazer diferente. Eu tento pensar de uma outra forma, eu tento buscar uma outra resposta, eu tento questionar, buscar um outro caminho. Então, tudo no ser humano, tudo que ele cria, nós somos objetos criantes. A gente é uma criação divina que é capaz de criar. A Terra é habitada por criações divinas, mas nenhuma delas é capaz de criar, como o ser humano. Por isso que a gente é tão espelho do divino, porque a gente é capaz de criar. E a gente abre mão desta divindade, que é a divindade criativa dentro da gente. E a divindade criativa, dentro do yoga, a gente chama de Shakti, que é a versão feminina do Deus. Né? O Deus é o poder de solução ou dissolução de um problema. Né? Ele é o cara que cria e soluciona problemas, que direciona a energia, que inventa guerra e ganha guerra e perde guerra, inventa coisa, né? Assim, que ele cria situações para dar soluções para problemas. Mas o lugar onde se fertiliza coisas novas, onde se cria abundância, onde se cria ideias, é uma energia divina feminina. Então, isso é um conceito de masculino e feminino, de yin e yang, de realizar e criar, que se misturam. Dentro da natureza também existe isso, que não é sobre gênero ou sexualidade, é sobre energia. E a gente não pode abrir mão dessa energia, desse poder divino de se manter em criação, de se manter criando. E se todo mundo não se, se todas as pessoas não se congelassem fazendo tudo igual do mesmo jeito, ao meu jeito, ao meu jeito, ao meu jeito, nós teríamos soluções para mais problemas da humanidade, para fome, para violência, para guerra. A gente começaria a encontrar soluções para problemas que estão na humanidade há muito tempo. E a gente não busca solução. A gente busca solução para os nossos egoísmos. A gente não busca solução para o coletivo. Então, esse é um papel nosso de começar a criar soluções para curar o planeta, para salvar o planeta, para melhorar o meio ambiente. Mas, assim, além dessa dimensão social, o meu mini mundo pode ser criativo, né? A minha vida pode ser criativa. E ser criativo, se arriscar ser criativo e fazer as coisas de um modo diferente, não é confortável.
Não é confortável porque a nossa sociedade já estabeleceu modelos e padrões para tudo, modelo de beleza, modelo de comportamento, modelo de decoração de casa, modelo de carro, modelo de sucesso, tudo tem um modelo já pronto, engessado, encaixotado do que é belo, do que é feio, do que é correto, do que é errado, do que está na moda, do que não está na moda, e aí fica faltando espaço para você ser diferente, para você agir diferente, para você se permitir ser diferente, para você não usar o cabelo da moda, o óculos da moda, a roupa da moda, a comida da moda, para você criar o seu universo de uma forma peculiar, né? Eu adoro a palavra peculiar porque meu filho usa ela muito. Então, ele se denomina uma pessoa peculiar em um mundo que lute com a peculiaridade dele, porque ele não vai mudar, porque ele é muito peculiar. Então, a sua peculiaridade, o seu espaço criativo, o seu universo criativo, precisa ser dado uma permissão que inicialmente vai ser desconfortável. Até as pessoas perceberem que você vai ser criativo, elas gostem ou não, porque foi uma escolha sua. Então, no começo elas vão falar, ah, eu não acho feio, eu acho bonito, não gosto, gosto assim, não gosto de você assim, não gosto de você assado. Ah, prefiro arroz sem cebola. Então, as pessoas sempre vão achar um espaço para te voltar para o modelo que elas já conheciam de você mesmo. Porque o cérebro, ele sempre tende a voltar para o modelo conhecido. Que cérebro? O cérebro estressado, o cérebro medroso, o cérebro que quer afastar situações de risco. E esse é o cérebro que a gente conheceu lá na primeira aula, é o cérebro do estresse. O cérebro que não está no estresse, ele não critica o novo, ele absorve o novo. O cérebro que vive no estresse, ele só critica o novo. Então, você encontra uma pessoa que para tudo ela já tem um padrão, para tudo ela já tem um modelo e para tudo ela já tem um formato que ela não quer mudar, esse cérebro é um cérebro doente, é uma pessoa em estado de estresse e adoecimento. Quando você encontra pessoas que adoram que você mudou, que adoram que você fez uma maquiagem diferente, que você botou uma blusa diferente, que você botou um sapato colorido, que você inventou uma comida diferente, que você fez um caminho diferente, que você trocou de emprego, que você trocou de profissão, que você trocou de marido, que você trocou de casa, que você trocou de carro, que você trocou de vida, e as pessoas te dão permissão para esse estado criativo, essas pessoas estão tão saudáveis quanto você. Então, inicialmente, talvez você esteja adoecida, adoecido e cercado de pessoas adoecidas por estresse. Então, você ser a primeira pessoa que sai de um estado de estresse e vai viver num estado saudável, criativo, construtivo, diferente, talvez incomode, até que as pessoas percebam que você está mais saudável que elas e comecem a se permitir também ser diferente. Então, às vezes a gente está num estado de estresse tão grande, cheio de modelos e de padrões de segurança, cheio de modelos e de padrões que acha, na nossa mente maluca acha que vai garantir alguma coisa no futuro, alguma estabilidade, alguma coisa que diminua o seu estado de estresse, que gera mais medo, que gera mais estresse, e na verdade nada é garantido, nem a nossa saúde amanhã é garantida. Tem um vírus que chegou aqui há 4 anos atrás, caso vocês não se lembrem, que quase levou todo mundo embora. E a gente não tinha nada para fazer, não sei se esconder do vírus. Então, nada é garantido. Então, viva de uma forma criativa, porque a garantia é zero, nas duas formas: a forma quadrada, perfeita, ponderada, organizada, um modelo já pronto da sociedade, e o modelo novo que você vai inventar no seu jeito de viver tem a mesma garantia, que é nenhuma. Então, pelo menos se você se permitir viver de uma forma diferente, você vai encontrar um cérebro mais saudável. E esse cérebro mais saudável, ele dorme melhor, ele adoece menos, ele tem um sistema imunológico melhor, ele tem uma visão de mundo mais positiva, ele é mais esperançoso, ele é menos dramático, ele é menos distorcido, que nem a gente falou na aula passada, ele distorce menos a realidade, ele produz menos estresse. Então, a mente criativa, ela é muito boa para a nossa saúde mental. Então, quando a... Como é que chama, gente? A psiquiatra que trabalhava com arte. Daqui a pouco ela vem. Então, quando alguns médicos psiquiatras começam a oferecer arte para os seus pacientes, quando alguns pacientes em tratamento contra o câncer começam a produzir arte, o corpo todo responde. As nossas células respondem à arte. A arte, o que é a arte que a gente interfere, a arte que a gente cria, a arte que a gente deixa atravessar o nosso corpo. Então, um corpo adoecido, seja mental, seja um câncer, seja um problema cardíaco, um problema físico, ortopédico, intestinal, qualquer doença, ela é uma parte do corpo.
o resto do corpo é saudável. E se o resto do corpo saudável produz arte, a parte doente se cura. Então, assim, a arte, quando a gente fala de saúde mental, o pouco de sistema nervoso que tinha acesso à arte curava outra parte do sistema nervoso que estava adoecida. Quando a gente propõe arte para um paciente cardíaco, hipertenso, com dificuldade de controlar a pressão, com dificuldade de manejar aquela insuficiência cardíaca, quando ele entra em contato com a arte, o coração se regula, as coisas melhoram. Quando você pega um paciente que tem problema intestinal e começa a oferecer arte, o intestino desinflama, sem remédio. Então, quando você pega uma pessoa em tratamento para pega de uma medula ou para um tratamento quimioterápico, quando ela é feita junto com a arte, o sucesso é maior. As nossas células são feitas para serem criativas e para entrarem em contato com o estado criativo. Então, é disso que eu estou falando para vocês. É bom ser diferente. É bom que a arte nos atravesse. E não tem lugar de perfeição. Eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei cantar, eu não sei escrever, eu não sei tocar música, eu não sei. Não precisa saber, porque você não precisa ser bom, excelente nisso, você precisa permitir que isso te atravesse, permitir que isso aconteça na sua vida. É só isso. Então, eu acho que é importante a gente entender o papel da criatividade. E eu espero ter esclarecido para vocês que papel é esse da criatividade, que ele é muito além de consumir arte. A arte é curativa não só consumindo, mas sendo atravessado e sendo produzido por nós mesmos. Então, assim, se a minha arte é crochetar, tá ótimo. Eu não vou expor na Bienal meu crochê, eu vou fazer para o neto da vizinha. Está tudo bem. Você se permitir esse lugar criativo é importantíssimo. Se a sua arte é desenhar, desenha. Se eu desenho uma porcaria, tudo bem, é a sua arte, é como você desenha, é como você se expressa, é como você se organiza, é como você coloca os seus sentimentos, é como você entra em contato com isso. Se a sua arte é dançar, você não precisa ser bailarina do Municipal, nem a primeira bailarina do New York. Você pode ser só uma dançarina na festa, no rolê, só gostar de dançar, só ir pro samba, só ir pra rave, dançar. Se isso te faz bem, dança do seu jeito, faz a aula de dança com um monte de gente que não sabe dançar e tá tudo bem. É um espaço criativo, você está permitindo que esse estado criativo atravesse a sua mente, atravesse o seu corpo, atravesse as suas células. Isso vai trazer saúde. Então, para fechar tudo isso, essa semana, qual é a proposta da última semana? Criatividade. Em qualquer cenário, em qualquer coisa, em qualquer decisão, na hora de colocar a panela no fogão, na hora de atender o seu cliente, na hora de dirigir, seja criativo, onde você lembrar que você pode ser diferente. Até que isso se torne um estado natural da sua mente, pensar em fazer de forma diferente. Por curiosidade, como uma criança de 5 anos. E se eu virar? E se eu torcer? E se eu tentar encaixar por aqui? E se eu der cambalhota? E se eu der cambalhota com uma mão para frente? E se eu der cambalhota com uma mão para trás? E esse estado precisa ser explorado pelo seu cérebro, né? Então, aproveitem essa semana para se arriscar e perceber como isso atravessou a sua saúde, né? Então, se arrisquem na criatividade, qualquer processo criativo, né? E se arrisquem cada vez mais, né? Então, e permitam quem convive com crianças que as crianças sejam muito criativas, que elas realmente tragam soluções. Perguntem para elas qual é a solução que você daria para isso. Ela sempre tem uma solução melhor que a nossa, ela sempre tem uma solução mais divertida que a nossa. Deixa as crianças serem criativas, não precisa ensinar tudo uma forma de fazer para elas, deixa elas criarem as próprias formas de fazer, né? Deixa os seus pacientes criarem as formas deles de resolver o problema, deixa o seu cliente dizer o que ele quer, deixa o mundo acontecer de uma forma criativa. Para de ser a pessoa que fala não gostei, prefiro assim, não gosto, era melhor se fosse assim. Para de ser essa pessoa. Seja a pessoa que fala, nossa, nunca vi, que interessante. Não está me sendo agradável no momento? Não, mas eu não preciso falar para a pessoa que não está sendo agradável. A Siri quer participar aqui da reunião. Então, se não está sendo agradável, se é chocante, se é muito estranho, se você nunca experimentou algo diferente nesse lugar que a pessoa está te propondo, tudo bem, né? Mas não precisa falar, não gosto assim, prefiro assim. Fala, está sendo diferente, estou experimentando, estou adorando experimentar.
né? Então, viaje para lugares diferentes, vivencie coisas diferentes, experimente coisas diferentes, mas crie coisas diferentes. Você não precisa ir para Cusco para comer uma comida diferente. Você pode comer no seu fogão uma comida diferente. Você não precisa só quando você está viajando conhecer uma cultura diferente. Você pode fazer uma semana de imersão na sua própria vida, vivendo parecido com aquela cultura ou que você imagina que seja. Ou você tem acesso àquilo, ou você escuta uma música daquela cultura, você dança igual àquela cultura, você põe um vídeo. Qualquer forma de arte que te atravesse é válida. Então, essa semana tá liberado, tá? Tá liberado ser criativo, tá liberado pensar fora da caixinha, tá liberado se arriscar, e tá liberado ouvir que não tá bom e falar para a pessoa, ah, que bom que você não gostou, que bom que você tem uma opinião sobre, né? Não pedir, mas que bom, né? Então, permitam esse estado de exploração e permitam que todos no seu entorno tenham estados criativos, né? Então, incentive estados criativos das pessoas que estão à sua volta, porque isso é saudável. E depois a gente conversa mais. Eu vou abrir o grupo, entender como é que vocês gostaram do programa, não gostaram do programa, que vocês me contem se foi uma grande novidade, vocês estão cansados de saber de tudo que eu falei, só falei na orelha de vocês coisas que vocês já sabiam. Então, eu quero saber de vocês depois como que foi passar por essas 8 aulas. O programa em si foi bem diferente do jeito que a gente fez, porque o programa ele é uma vivência em grupo e que é partilhado. Como ninguém e nem eu me ajeitei de colocar todo mundo num grupo no horário, a gente não teve partilhas, mas eu espero que vocês me tragam a experiência de vocês, como que foi, tá bom? Eu falo que não é uma metralhadora, eu tenho que dar um suspiro, tá bom? Obrigado por terem assistido essa última aula e vamos pensar melhor nesse programa com carinho, se fez sentido para vocês ou não, tá bom? Ele é um compilado de muita coisa legal que eu já fiz e eu quero que seja legal para vocês também. Então, obrigada por chegarem até aqui, por assistir 8 aulas, por me ouvir falando igual uma louca, né? E que isso tenha muito proveito para a vida de vocês, tá bom? Então, vou parar a gravação, dar tchau para vocês.